Capítulo 16, Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão e por ser ele de estatura muito baixa. Então nós temos aqui um conjunto de dados importantes para nós. Conforme eu já disse antes, a gente avalia de acordo com aquilo que a gente entende, de acordo com os nossos sentimentos. Não sou nenhuma autoridade bíblica ou grande estudioso da Bíblia. A gente estuda segundo os nossos entendimentos, segundo aquilo que nós captamos ali e compartilhamos com vocês. Porque tem pessoas que buscam a história daquela região, buscam o histórico daquele momento que o Cristo vivia. Muito bonito, mas a gente nem tem condições para isso. Então vamos ater aquilo que nós estamos entendendo aqui nesse momento. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu. Então Jericó era uma cidade abaixo do nível do mar. E uma cidade de comércio. Então estar em Jericó era quando você estava no mundo dos homens, naquele mundo onde predominavam os interesses materiais. E passava ali pela cidade um homem que também residia por ali, que chamava-se Zaqueu, chefe dos publicanos, muito rico, mas tinha vontade de conhecer Jesus. Lembra-se que Jesus colocou em um dado momento do Evangelho que é mais fácil um camelo passar por um furo da agulha do que um rico entrar no céu. Agora vamos ver o desenrolar da conversa de Jesus com Zaqueu, para que a gente entenda a sutileza e a relatividade das palavras de Jesus. Elas eram totalmente relativas, mas de uma profundidade, de uma concretez imensa. Temos que saber que elas são relativas, mas são concretas. Temos que entender que elas são objetivas, mas também são abstratas. E entendendo isso, nós vamos entender cada vez mais Jesus, e cada vez que a gente se aperfeiçoa um pouco mais, a gente entende Jesus um pouco mais. Então, Zaqueu, como ele era pequeno, de baixa estatura, o que ele vai fazer para conseguir ver Jesus no meio daquela multidão? Baixinho, no meio daquela multidão enorme, como que ele ia chegar perto de Jesus? Como que ele ia ver Jesus? Pelo menos ver. Esse é o interessante da história. Ele queria pelo menos ver. Sendo ele muito rico, né? E a maioria das pessoas muito ricas, numa situação dessa, vão às escondidas, vão à noite, com óculos escuros, um capuz. Não é isso? Mas ele não, ele vai à luz do dia, sobe uma árvore. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Então, Zaqueu, por ter baixa estatura, vai à frente da multidão, sobe para ver Jesus. Então, estar à frente da multidão. A grande multidão, muitas das vezes, estava ali porque era uma multidão. Mas Zaqueu tinha um objetivo. Portanto, ele sai à frente da multidão com objetivos superiores, realmente dispostos a interagir com o Cristo e vivenciar uma nova realidade. Por quê? Quando chega a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e vendo disse. Ele poderia ter passado sem dizer nada, mas ele não perdia a oportunidade de um ensinamento e sabia conhecer as vibrações da alma. E vendo Zaqueu sobre aquela árvore, para o vê-lo, o que ele disse para Zaqueu? Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. Ele vai mais longe. Ele não apenas conversa com Zaqueu, não apenas olha para Zaqueu. Eu quero que você me hospede. E para aquela multidão naquele momento, Jesus falar que queria ficar hospedado na casa de Zaqueu, soou de uma forma muito complexa, porque ele era um cobrador de imposto. E cobrador de imposto, até hoje, as pessoas não gostam de cobradores de impostos.
porque nós esquecemos que tem uma lei que deve ser cumprida. E como a gente não quer cumprir a lei, a gente não quer pagar os impostos. E como a gente não quer pagar os impostos, a gente tenta fugir para um lado, tenta fugir para o outro, mas a nossa responsabilidade está ali nos convidando a refletirmos, a revermos a nossa posição e procurarmos, então, trabalharmos intimamente para edificar e para construir o nosso mundo íntimo de uma forma mais edificante. Vendo isto, todos murmuravam. Não, Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Ficou cheio de alegria. Estava ali diante do mestre. E o mestre ainda propõe a ele ficar na casa de Zaqueu. E a casa de Zaqueu era muito complexa. Ele tinha vários filhos, e inclusive a própria esposa com doença mental. E ele vai ficar nessa casa, passará a noite nessa casa. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida? É assim que a gente age, até hoje. Estamos sempre vendo as pessoas pelo nosso estreito ponto de vista. Estamos sempre vendo as pessoas do nosso ponto de vista. Muitas das vezes equivocado, porque no desenrolar da história a gente vai ver que Zaqueu não era uma pessoa de má vida. Ele era um trabalhador, bastante honesto e bastante cônscio da responsabilidade. E tinha também consciência de que estava diante do mestre. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: olha a tomada de posição quando ele está diante do mestre. Era simplesmente um cobrador de imposto, odiado. Naquele momento ele sobe à árvore, Jesus o convida, fala que vai hospedar na casa dele, e ele desce e vai conversar então com o mestre. Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo em 4 pontos. Olha a consciência de Zaqueu diante do mestre, tomado de toda a responsabilidade que ele sentiu ali na presença, de estar na presença do mestre. Ele simplesmente mostra para Jesus que aquilo que as pessoas falavam dele não era verdade. Que ele era uma pessoa boa, uma pessoa até caridosa, muito responsável e justa. Mas as pessoas não gostavam de cobradores de impostos. Então, tentavam condená-lo, tentavam achar ruim o fato de Jesus estar na casa dele. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Dá até para a gente entender que, ou supor, que Jesus foi lá exatamente para encontrar com Zaqueu, porque ele precisava falar com ele, mostrar para ele um novo caminho para a vida e Zaqueu abrir-se para o caminho da salvação, o caminho da bondade, do desapego e da responsabilidade social. Zaqueu, que até aquele momento era considerado pela população, pelas massas populares que estavam ali, como uma pessoa de má vida, na realidade ele tinha o coração talvez muito mais puro do que muitos daqueles que estavam lá julgando a ele. E nós temos que ter esse cuidado. Para que nós vamos ficar julgando essa ou aquela pessoa, se nós temos que ter a responsabilidade de encarar a vida, encarar os fatos, segundo a necessidade que cada um traz para nós. Segundo a necessidade que cada um vem até nós, nos dando a condição de melhor entendermos, a condição de melhor captarmos a ideia da responsabilidade e principalmente tomar atitudes concretas que nos levem a agir com consciência frente à nossa consciência, com consciência frente a cada ato da nossa vida, porque essa consciência é exatamente quem nos julgará no dia final. E, aliás, ela nos julga sempre, fazendo as devidas compensações necessárias para o ajuste da nossa caminhada rumo a Deus. Que Jesus nos ilumine e que fique aí a reflexão. Para que adianta nós queremos acumular muito? E fica 2 passagens interessantes. Primeiro, aliás, são 3 tópicos interessantes. Primeiro,
o homem vai pedir para Jesus ser um auxiliar da sua partilha, da sua herança. Jesus conta ali a história do rico que queria construir um celeiro muito maior e ouve então a voz de Deus dizendo que para que aquela noite mesmo ele ia lhe tomar a alma. Para que serviria tudo aquilo? E aqui, nessa segunda parte, Zaqueu, já dono de uma grande quantidade de material, era muito rico, tinha muitas posses, ele abre mão de metade dessas posses para ajudar os necessitados. Simplesmente porque teve contato com Jesus, estava diante de Jesus. Muita paz e muita luz, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e edifica as forças do bem ao longo da nossa caminhada.